eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Quando falamos em Isaías, Deuteronômio, vamos falar aqui do povo escolhido de Deus. Amém? O povo da promessa. E é revelado aqui o que eles fizeram, quando cometeram pecados, o que Deus fez. Amém? Aqui é o povo escolhido, o povo da promessa. Nós não. Nós não. Fomos enxertados. Amém? No capítulo 3, a partir do verso 9. No 8, diz assim, ó. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei ao justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mas lhe irá, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Eu quero ser salvo. Amém? Eu não quero passar pela segunda morte. Eu não quero. Amém? E Ele está dando oportunidade para que isso não ocorra. Está dando, Ele é misericordioso, amém? Qualquer um que esteja vivo nesta noite, em qualquer lugar, está tendo chance de refletir o que escutou, está tendo chance, amém? Ele está dando. Então, aqui é o povo que sabia que Deus não se agradava nada disso que estavam fazendo, mas o pensamento deles era que não tinha punição, não ia acontecer nada, ia passar batido. Estavam fazendo tudo contra o Senhor, vivendo como Sodoma e Gomorra, e nem estavam aí. E chega até falando um versículo que nós lemos aqui, que quem estava reinando, comandando o povo era quem? É isso que está falando? Então, é porque Deus não permite. Então, quando nós vemos onde o sistema está colocando a mulher, e as próprias igrejas, nós estamos vendo que tem alguém por trás disso. Porque ele, o inimigo, ele sabe o que é contra Deus. Amém? Mas isso não jamais diminui a mulher. Porque senão não estava escrito que o marido tem que cuidar da mulher como Cristo cuidou da igreja. Melhor impossível. Amém? Isso não diminui a mulher. Não, claro que não. Quem criou sabe o que é melhor. Amém? Porque é a vontade dele que é, tanto para a mulher quanto para o homem. A vontade dele, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Onde está ocorrendo a vontade dele, o melhor está ali. Amém? Pensar fora disso é estar de acordo com o inimigo. Amém? Então, os judeus sempre assim. E depois o próprio Jesus chegou, eles começaram a indagar Jesus, não aceitando Jesus. Amém? Quando nós vamos que não vai ter punição, não vai acontecer nada. O pensamento deles era esse, mas sempre teve. Sempre teve a punição de Deus. Logo no início, Deus não permitiu que Adão e Eva em pecado ficassem perto dele. Ele nunca permitiu e nunca vai permitir, porque ele é imutável.
pecado junto dele, ele não aceita. Amém? E graças a Deus ele se revelou e nos dá condições de vencer esse grande inimigo. Amém? E nós vemos a dificuldade das pessoas entenderem que isso está na Bíblia, que Jesus perdoa os pecados, tira a culpa e tira o poder do pecado. Por isso que a Bíblia diz que onde se encontra Jesus, o pecado não reina mais. Amém? Quando tu fala isso para pessoas que dizem ser salvas, quer briga contigo, não admite. Amém? E não admite o quê? A palavra. Já viu quantos versículos tem aqui? Quando tu descobre essa água viva aqui, que te preenche ela, quando tu descobre que quando tu experimenta essa água, esse pão, e tu vem para cá, tu vê que é infinito, e tu fica constantemente com sede de vir aqui. Quem vem para cá e diz que é dele, mas depois não experimentou. Não experimentou. Porque assim como criança recém-nascida, desejai agora, uma criança recém-nascida aqui deseja ardentemente esse leite. Amém? Porque sabe que é através dele que vai crescendo. Vai crescendo e as imundícies saindo. Amém? Que o crescimento espiritual significa tirar a imundície dentro. Águas vivas correrão do seu ventre. Amém? E em Lucas capítulo 17, que Jesus disse assim, ó, agora saem, vão, faz o quê? Ensina. Amém? Ninguém ensina pulando. Não tem como ensinar pulando. Amém? Não tem como ensinar rodopiando. Não tem. Eu nunca vi um professor ensinar pulando e rodopiando. Nunca vi. Amém? E é uma carta. Ninguém lê carta correndo e pulando. Amém? Isso é uma carta de Deus para nós. E a Bíblia fala que nós somos a carta viva de Deus. Amém? Quem? Você e eu. Amém? Glória a Deus. Em Lucas 17, vamos ler a palavra do Senhor. Glórias a Jesus. No 20 e 21, olha a turma que estava interrogando Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Por quê? Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? Amém? Significa o quê? Vão chamar a atenção. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está ali. Está acontecendo isso, irmão? Está chamando. Porque ele está onde? Aqui, propagandas. É a igreja tal que ele se encontra. É a igreja tal que ele se encontra. Vai na minha. Vem na minha. Vai na minha. Vem na minha. É isso? Ele está aqui. É aqui que ele cura. É aqui que os doentes são curados. É aqui que você vai se sentir bem. Está assim? Mas Jesus, não se engane, porque o reino de Deus está entre vós. Amém? O reino de Deus está lá em casa. O reino de Deus está em qualquer lugar.
onde se encontra Jesus. Ele aqui não é por aparência, não é chamar a atenção. O reino de Deus era Jesus andando. O reino de Deus era Jesus falando. O reino de Deus era Jesus no templo ensinando. Revelando a vida do Pai. Amém? É o reino de Deus. Não é chamar atenção. Ele não chamou atenção, ninguém ouviu a sua voz. Não fez barulho nenhum. Mas ele veio para quê? Eu não vim para fazer barulho. Eu não vim para... Os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Eu não. Eu prego Jesus, que é loucura para os judeus e escândalo para os gregos, sem pompa. É a cruz, é a humildade, é a salvação, porque ele veio para salvar. Amém? E eles estavam querendo só, porque eles pensavam o quê? Vai vir quando? Vai vir quando o reino? Perguntando para Jesus. Quando o reino vai me atingir? Quando eu vou ter uma experiência com o reino? E o reino diante deles. Amém? Porque eles esperavam o quê? O temporal, o passageiro. Eles esperavam que o reino ia chegar e ia colocar todas as nações submissas a Israel. Mas a Bíblia diz, não. Ele veio salvar todas as nações. Tu está enganado. Eu não vim para a guerra. Eu vim para salvar. Amém? Eu vim para salvar. Eu não vim para curar um câncer. Pode. Eu não vim curar uma enfermidade. Pode. Não, eu vim salvar a alma. Ele diz. O Filho do Homem veio salvar aquilo que você havia perdido lá no Éden. Amém? Amém ou não amém? E o reino de Deus está entre vós. Quer ver o reino como? O diabo se manifestando nas pessoas. Aí para chegar, sai! Em nome de Jesus. Não, Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Falou para Pedro. O demônio saiu, largou Pedro. Amém? Quando eu estou pregando, quando nós estamos pregando o reino de Deus, que é o Messias, falando da salvação dele, quem estiver aceitando pode estar cheio de demônio. O demônio vai saindo fora, porque tu está dando lugar a esse reino. Tu está dando lugar a Jesus. O diabo está vendo que tu está dando lugar, ele tem que sair. O pecado tem que sair quando ele vê um coração entregue a ele. O pecado não permanece. Não tem autoridade que fique de pé quando o nome de Jesus entra. Não tem. Qual é a autoridade? O medo é uma autoridade terrível. Por causa do medo da morte, a Bíblia diz que nós somos escravos do diabo por toda a vida. Por causa do medo da morte. Aí entra quem? O nome de Jesus. O diabo tem que sair fora porque tu não tem mais medo da morte. É isso aqui. Não é nada externo. Não é o que estão chamar a atenção. Teve uma reunião onde eu trabalho, que o foco, o lucro, aí chama a atenção que disponibilidade. O que tu vê? Está lá. Atração, que chama a atenção. Ó, para tu começar a comprar. Aí vem ele, aparência, ele estava lá, mas aparência zero, mas ele estava lá, e deu de graça, não cobrou nada, amém? O lucro, ele tinha tudo, se fez pobre, para que nós fôssemos ricos. Então o reino, quando vai vir? Quando o reino vai me tocar? Precisa de quê? Precisa de eu me converter. Precisa de eu me render a ele.
É a nova vida, não é nada externo. A nova vida que tira a velha. Amém? O reino era ele falando com mansidão. O reino era ele falando assim: os teus pecados estão perdoados. O reino era ele falando para a mulher: tu quer dessa água? Chama lá teu marido. Conversando, ó, chama lá teu marido. O reino em ação. E a mulher foi muito sábia. Graças a Deus. Porque parece simples o que está aqui, né? Mas chama lá o teu marido, ele deixou com ela. Ela que vai responder. Ele sabia. E fala: chama lá o teu marido. Aí ela fala: eu não tenho marido. Esquadrinhou o coração dela, ela confessou. Confessaste. E o que aconteceu? Ela espalhou o quê? Eu encontrei o que a gente precisava. Falou tudo da minha vida, sem me conhecer. Amém? Para que essa palavra? Porque aconteceu isso e pode acontecer hoje. Pode acontecer em qualquer lugar que um servo de Jesus estiver. Tu fala, a pessoa chega e confessa. Porque o reino, o Messias perto, ele move o coração. Ele trabalha no coração para confessar. O que eu tenho que ter já com ele e não tenho. Aí ele está pregando para mim, me ensinando. Aí eu falo para ele: eu não tenho. Eu ainda estou em pecado aqui. Eu confesso para o Senhor. Ele quer isso. Como essa mulher fez. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O reino faz isso. O reino transforma o coração de pedra no coração de carne. O reino faz o miserável, desgraçado, perseguidor, nojento, virar um servo fiel, de começar uma carta falando assim, ó: eu, Paulo, escravo de Cristo. Sabe o que significa isso? Escravo de Cristo. Servo, escravo. Eu, servo de Cristo. E os judeus leram isso. Paulo, criado lá na escola de Gamaliel, o que era falar: eu, Paulo, servo de Cristo? Servo, literalmente escravo. E quando falava isso, significa que era aquele escravo que já podia ter liberdade do seu amo. Aí a gente vai estudando a palavra: podia ter liberdade do seu amo. O que ele está falando? O amo fez assim: pode ir embora, você está livre. Aí o escravo falava assim: eu não quero ir embora, eu quero continuar te servindo. Aí chamava o amo, pegava ele, furava e botava um brinco. Aquele brinco significava um servo fiel, porque teve a liberdade, não quis para continuar me servindo. Olha o que Jesus vê, a verdadeira liberdade. Paulo está falando: eu, um servo fiel de Jesus, que não abandono ele mais. Esse reino. Nada de aparência, não precisa aparência. Porque o reino está entre vós, ensinando, salvando, vivificando, porque a palavra que eu vos tenho falado é espírito e vida. Espírito e vida. Espírito levanta um homem carnal, agora esse homem é espiritual. Enxerga com os olhos espirituais. Através de quê? Da palavra. E tem a vida eterna nela. Espírito e vida. A velha vida sai. O homem espiritual tira as velhas vestes. O novo homem aparece. Porque aquilo que sai da boca revela o que está dentro. Amém? Agora, o que sai da boca agora é ensinamento de Jesus junto com a vida. Porque a manifestação, o que o homem, ele se manifesta quando começa a falar. Como ele começa a falar, revela quem ele é. E Jesus começou a falar: o reino está entre vós. Eles eram cegos, não conseguiam ver que tinha algo diferente ali naqueles lábios.
porque o reino estava ali. Porque vocês crescem em Moisés, queriam também em mim, porque de mim falou ele. Eu não testifico de mim mesmo, mas se eu não julgo de mim mesmo, meu julgamento não é de mim mesmo, mas o meu julgamento é justo, porque eu não estou só. Amém? Porque eu não estou só. Jesus é a imagem do Deus invisível, expressa a imagem do Deus invisível. O reino dele era um novo homem, segundo Deus, ele é o unigênito do Pai, o único, unigênito do Pai, ali, se igualando a Deus. Isso irritou os judeus. Nós não queremos esse Messias, nós não queremos esse Messias que manda eu negar a mim mesmo, manda eu mudar de posição. Eles falavam que não podia fazer nada no sábado, não podia fazer nada do sábado, era lei, não pode fazer nada no sábado. Aí ele pega Jesus curando um homem no sábado, aí vai lá, transgredir a lei, pega ele. Aí Jesus, vocês dizem que não pode, vocês pegam um homem e fazem a circuncisão no sábado, e fazendo isso, transgride a lei, porque está fazendo no sábado. E eu estou curando um homem no sábado. Não julgais pela aparência, mas olha o que eu fiz com esse homem. Então a circuncisão é melhor do que eu fiz com esse homem. Então curar um câncer é melhor, um câncer curado, uma perna restaurada é melhor do que um novo caráter em ação. O miserável agora não pratica o pecado, fala mansamente, tem humildade, desce, ama de verdade, isso não conta. Amém? Eles julgavam assim, quem fala como Cristo falou não serve. Quem revela a vida de Jesus não serve para a maioria. É uma palavra estranha. É algo estranho. Quem são os bons? Os que fazem barulho, os que mentem, gostam da mentira, revelam isso quando não escutam a verdade. Eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reveladas. Amém? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Isso significa, o reino está aqui, que vocês precisam, é a luz. Porque vocês andam em trevas, a luz está aqui, e vocês estão perguntando quando o reino vai chegar, a luz está aqui. Amém? O problema é que quem me segue não anda mais em trevas. O reino é isso. Quem me segue não anda mais em trevas, ama de verdade, tem um amor sincero, se preocupa com o próximo como a Bíblia manda. Está preocupado que com a alma, ele veio salvar a alma. Ele não veio melhorar o corpo físico, ele veio restaurar aquilo que está morto. Amém? O reino está aqui. Não se engane. Está ali, está aqui. A internet faz isso, cuidado. Está aqui, está ali, vem para cá, está lá. Não, o reino é espiritual. O reino é a nova vida em ação. Não precisa, o reino está aqui, então está aqui. Se Jesus está falando que o reino está aqui, não precisa estar indo em lugar nenhum buscar. Porque o reino está aqui. Então, aonde o que eu preciso está aqui. Mas ninguém. Por isso que Paulo falou, porque entendeu a mensagem. Você chegou falando que um é de Paulo, outro de Cefas, outro de Cristo, está Apolo, está Cristo dividido. É Paulo, é Cefas, alguma coisa. Ele não aceitou, Pedro não aceitou, ninguém aceitou receber a glória que só pertence a Jesus. Não aceitou, porque quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Amém?
Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Esses versículos estão todos aqui e tem uma vida revelada aqui. Para mim, eu repetir esses versículos e repetir com a minha vida essa vida aqui. Amém? Todos nós. Mas eu tenho que confessar. Eu tenho que me entregar. Porque quando ele falou que tudo passou a existir, não tinha nada na terra, não tinha homem nenhum na terra, ele decidiu criar tudo, e a Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas, e a Bíblia diz que todas as coisas subsistem por causa dele. Então você está vivo, eu estou vivo, porque ele está deixando. Quem está vivo nessa noite, ele está deixando. Não estamos respirando por mérito nosso. Ninguém está na terra respirando nesse exato momento, na cama lá no CTI ainda respirando, não está por causa da capacidade dos médicos, não é por causa da capacidade do homem, é porque ele está ainda deixando o fôlego de vida, ele está deixando respirar. Ele, porque tudo subsiste por causa dele. E ainda estão perguntando quando vai vir a solução? Quando tem a solução para o meu problema? Quando vai vir algo para que saia isso da minha vida? Quando vai chegar? Aí Jesus se levanta e fala para toda a humanidade: o que você precisa está entre vocês. Está entre vocês. O reino de Deus está entre vós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus chegou lá em casa. Graças a Deus. E onde ele se encontra, tudo muda. Se alguém está no rei, que esse reino tem um rei. A Bíblia diz, rei. A Bíblia diz que nesse reino tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Ele é Senhor de quem? Eu até aceito, o Espírito Santo diz, eu aceito você, cabelo branco, se julgar como Senhor. Não é isso? Mas ele é Senhor dos senhores. Ele é meu Senhor. Amém? Tudo bem, pode me chamar de Senhor, mas quem me governa é o Senhor dos senhores. Onde eu estou tem um Senhor, mas quem me governa é o Senhor dos senhores. Então, quando o Senhor aqui quer se levantar, excluindo, não pode mais. E em qualquer lugar não pode mais, porque a Bíblia diz que eu só estou nesse reino quando acredito no nome desse rei, o nome que está acima de todo nome, toda autoridade ele está acima. O reino de Deus está entre vós. Amém? O reino para tirar o nosso, que vive, nós vivemos como se nós governássemos, tivesse todo o poder. A Bíblia diz, todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Não, é para Jesus essa palavra. Amém? Porque andamos feito coisa que todo o poder está em nossas. Quando vamos conversar, sabemos de todos os assuntos. E é mentira, a maioria é analfabeto na maioria dos assuntos, mas achamos que estamos instruídos em todos os assuntos e queremos ensinar. Aí o Senhor olhou lá de cima e falou, lembra quando vocês faziam isso? Sim, Senhor, eu lembro. Então, é quando você estava levando a tua vida inútil. Amém, irmão? Eis que o reino está entre vós, para tirar essa ilusão da nossa mente, tirar o engano. Eles queriam o quê? A julgar na aparência como eles,
aparência, algo na aparência, é viver fora da realidade. Aí chega a realidade, o reino está aqui. Amém? Então o reino antigo de pecado, de mentira, de engano, de ilusão, ele sai quando a gente se dobra a esse rei desse reino. Amém, irmão? Quando vai chegar? Quem se sente ainda, muitos, a maioria esmagadora, se sente nessa situação, esperando esse reino chegar. Ainda não chegou. Porque eles querem outra coisa. Mas Jesus se apresenta, nesse reino, tu tem que negar a si mesmo. Nesse reino, você não governa mais a sua vida. Nesse reino, tem uma nova vida para você. Nesse reino, o rei sou eu. Nesse reino, você morre na hora e eu te ressuscito. O reino é isso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não está escrito será. Quem está em Cristo nesse reino, nova criatura. As coisas velhas já passaram. O reino está entre vós. O homem ideal de Deus está se apresentando, Jesus. E agora esse ser passa a ser Senhor, Rei dos outros. Então o reino está entre vós. O que eu tenho que revelar? Quando eu aceito esse reino, eu passo a revelar esse reino, que passei a ser súdito desse rei. Amém? Mas eles continuavam buscando algo que estava onde? Diante deles. Buscando ainda insatisfeitos, inquietos, e tendo diante deles. Então Jesus só quer tirar do engano. Está chamando assim, olha para mim, autor e consumador da fé. Olha para mim que me revelo e liberto. Esse reino, o rei liberta. Amém? A verdadeira liberdade chega. A verdadeira alegria chega. A verdadeira vida toma posse. Amém? Quer o que externo? Quer ter experiências para contar? O que aconteceu? Não. Jesus veio e começou a revelar a vida. O que aconteceu? Tem um novo homem andando aí. Tem uma nova mulher bem passeando aí na rua. Porque teve um encontro com esse reino. E esse reino está aqui. E quando esse reino entra, nós não cessamos de querer mais dele. Eu desejo, porque cada versículo que eu estou lendo a Bíblia hoje, depois de 21 anos, tem vários versículos que eu já li muitas vezes, e parece que eu não tinha lido. Aí alguém trouxe à memória o que já aconteceu comigo nos 21 anos que eu tinha esquecido. Meu olho encheu de lágrimas que me trouxe à memória onde ele já me levou, o que ele já fez com a minha vida. Eu tinha esquecido. Aí veio para ele falar assim, tinha esquecido disso. Aí, quero mais. Não está bom. Não está bom. Porque o padrão é esse rei. O padrão é o rei. E o reino está entre vós para tomar posse dele em nome do Senhor Jesus. Não vamos buscar em quê? Ou achar que já tem, no engano, ou buscar algo para depois ficar falando, não. O reino é manifestado com a vida, com as palavras.
Aí revela de onde eu sou. Se quando chega um americano aqui, que alguém que entende da língua americana, é claro, quando ele começa a falar, a pessoa fala que ele é de onde? Dos Estados? Aí Jesus chegou, começaram a falar, ele não é daqui. Ele não é daqui. E ele aceitou, ele falou, eu não sou da terra, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu sei. Então tu vai revelar com a tua vida que tu não é mais daqui. A tua linguagem é estranha, mas é bom, graças a Deus, que Ele deu a capacidade, a mim não, que eu não entendo a língua americana, não entendo nada, muito mal a portuguesa, mas Ele me deu entendimento para entender a linguagem dEle. Graças a Deus. Amém? E é uma linguagem que todo mundo entende. Porque esse reino não veio só para os judeus, para todos falarem a mesma linguagem. Que seja assim em nome do Senhor Jesus. Amém? O reino de Deus não está longe, não. Vocês estão buscando, né? Deus não olha a aparência, não precisa chamar a atenção. Ei-lo aqui, ei-lo ali. Aí ele se apresenta e estão te chamando para onde? Aqui ou aqui. Amém? Então, em nome, vamos deixar o engano. Fulano. Aí quem se converteu aqui na Bíblia, Paulo falou assim, ó, nas cartas. Jesus. Foi a linguagem deles. E a linguagem daqueles que não buscam a sua glória, só fala de Jesus. Ele está falando, mas não conseguem enxergar ele, porque ele só fala de uma pessoa. Se eu falar só do Zico, vão falar que eu sou um idólatra louco pelo Zico. Agora, se eu ficar falando só Jesus, e as palavras dele, vão falar, esse é um cristão roxo. Amém? A boca fala que o coração está cheio. Eu não vou buscar mais outro reino, porque ele veio governar não na aparência, mas é com uma nova vida. Então, vocês estão procurando, eis que o reino de Deus já está entre vós. Vamos revelar que está, porque o que está acontecendo é nítido. Quando eu converso com várias pessoas que dizem ser irmãos, é notório que o reino não está ali. E a culpa, a maioria das vezes, é de quem está revelando outro reino de mentira, chamando pela aparência para chamar a atenção, porque isso aqui é para ensinar. Jesus ensinou e ensina para libertar. Vamos tomar posse, não para quê? Para depois agir como Jesus agiu, não com ignorância, religiosidade, falta de amor, só para mostrar que sabe. Não revelar o amor dele, como ele falou até com os fariseus. Amém? Mostrar o verdadeiro reino, que esse reino é da luz, para tirar as vidas das trevas, tirar do poder de Satanás para sermos um servo do Deus vivo. Amém? E já, assim como Sodoma e Gomorra, que nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que o final vai ser o quê? Pensavam que estava tudo bem, de repente, acabou. Amém? Quantos hoje estão pensando que está tudo bem? E esses mesmos, a família está já ajeitando o enterro para amanhã. Essa é a realidade. Mas Jesus, quando se apresenta, é para quê? Para que, se isso acontecer, vá morar com Ele. Amém? Então, por isso que a salvação não é amanhã, que amanhã pode ser o dia do enterro.
A salvação é hoje. E onde eu estou, o reino se encontra. E isso é bíblico. Onde você está, o reino está sendo revelado. E você está falando para as pessoas, não vão ali, estão te chamando para ali, falando que a solução é ali, a solução é aqui, a solução é ali. É isso que está acontecendo? A solução é isso aqui, cheio de sábios, chamando para cá, chamando para lá, e Jesus se apresenta, que vocês precisam estar aqui. Amém, irmão? Toda alma perdida está buscando uma solução no engano. Mas Jesus se apresenta e que vocês precisam estar aqui entre vocês. Quando nós estamos resplandeceis nesse mundo horrível, vocês é para quê? Resplandecer como astro no mundo. Fica claro, o sol brilha bastante, a lua ilumina muito, as estrelas. Jesus iguala Filipenses, iguala a igreja como astro no mundo, iluminando tudo. Amém? Amém. Quem? Eu, você, iluminando, igual se tivesse um breu aqui. Eu lembro minha mãe acendendo o lampião. Quando acendi o lampião, que beleza, não era? Que beleza. Aí, graças a Deus, a luz acendeu. Que beleza. Isso é para quem está perto de nós. O reino está ali, a luz está ali, para tirar das trevas. Quem me segue não anda mais em trevas. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.